Olá! Paz seja convosco! Sejam todos muito bem-vindos ao capítulo 3 da nossa disciplina de liderança. O tema que nos guiará hoje é Novos Líderes para uma Nova Realidade. A cada encontro, mergulhamos mais fundo nos princípios que moldam uma liderança espiritual eficaz, e a jornada de Timóteo em Éfeso é um de nossos estudos de caso mais ricos e relevantes. Nossa meta principal nesta aula é tripla. Primeiro, buscaremos compreender a necessidade de um pai espiritual no desenvolvimento de um líder, explorando o relacionamento único e afetuoso entre o apóstolo Paulo e seu verdadeiro filho na fé, Timóteo. Entenderemos o perfil desse jovem pastor, suas fraquezas e a força que Paulo lhe infundiu. Em segundo lugar, vamos dissecar os desafios concretos da liderança espiritual que Timóteo enfrentava em Éfeso, uma cidade cosmopolita e culturalmente complexa, infestada de falsos ensinos. Analisaremos como ele precisou lutar o bom combate da fé e quais eram suas responsabilidades, que iam desde a instrução até o confronto. E, por fim, dedicaremos uma parte significativa do nosso tempo a dois pilares: o combate aos falsos ensinos e a restauração da adoração correta na igreja. Aprenderemos a discernir as doutrinas que não se alinham com a sã palavra e a importância de submetê-las ao crivo da Escritura. Em seguida, veremos como a adoração verdadeira é a prioridade absoluta na vida da igreja, sendo a oração a atividade que precede todas as outras. Ao final desta aula, meu desejo não é apenas que vocês tenham um conhecimento acadêmico, mas que cada um se sinta encorajado e capacitado a exercer uma liderança forte, afetuosa e firmada na verdade, independentemente de sua idade ou desafios pessoais. Que o exemplo de Timóteo nos inspire a abraçar nossa incumbência divina com fé, boa consciência e perseverança. Que o Espírito de Deus nos ilumine e nos guie em cada passo deste estudo. Amém. Deste momento em diante, nosso foco se volta para a primeira carta de Paulo a Timóteo. Essa epístola não é apenas uma correspondência pessoal, mas um manual prático de liderança para um jovem pastor. É crucial entender o contexto. Timóteo estava em Éfeso, uma das cidades mais influentes e complexas do Império Romano, e estava à frente de uma igreja vital, que Paulo havia pastoreado por 3 anos. A questão é que Timóteo era, conforme o material nos informa, um jovem com cerca de 30 e poucos anos, o que na cultura da época era considerado jovem para uma posição de tamanha autoridade. Sentia-se inexperiente e imaturo diante da gigantesca responsabilidade de cuidar de todo o rebanho em Éfeso. As tensões e os problemas na igreja eram reais. Paulo, seu mentor, reconhece essa realidade e estrutura sua carta para abordar os temas mais urgentes. A carta estabelece os pilares de uma liderança saudável, a sã doutrina, que é o conteúdo da nossa fé. A adoração pública, que define nossa relação com Deus. A liderança da igreja, que estabelece a estrutura de governo. E o cuidado pastoral e a disciplina pessoal, que garantem a santidade do líder. A introdução da carta nos convida a considerar a necessidade de líderes que estejam prontos para uma nova realidade, o que implica que os princípios bíblicos devem ser aplicados com coragem em qualquer época e circunstância. A história de Timóteo é o nosso incentivo de que Deus capacita aqueles que Ele chama, mesmo que se sintam inexperientes ou inseguros. O perfil de Timóteo é essencial para entendermos a natureza das cartas pastorais. A despeito de sua posição de liderança, ele não era um super-homem. As informações revelam um jovem líder com fragilidades humanas. Timóteo era conhecido por ser propenso a doenças, sofrendo de enfermidades estomacais e fraquezas físicas frequentes. Além disso, seu temperamento era tímido, com uma tendência a se apoiar nos outros. Era por isso que ele precisava ser constantemente encorajado por Paulo para enfrentar a tarefa em Éfeso. Lembrem-se da exortação de Paulo para combater o bom combate, 1 Timóteo 1,18. A liderança bíblica muitas vezes se manifesta na força de líderes que se sentem fracos, mas que se apoiam na graça de Deus. No entanto, sua mãe e avó haviam transmitido a ele os princípios do Evangelho. O grande estadista Winston Churchill tem uma frase famosa que ressalta a necessidade de líderes que se levantem para as crises. Timóteo foi esse líder que se levantou para uma situação contenciosa em Éfeso. Portanto, a exortação de Paulo não é apenas um chamado à coragem, mas uma instrução de que a verdadeira força de um líder reside em sua disposição de agir e não em sua perfeição inerente.
O relacionamento entre Paulo e Timóteo é o modelo de discipulado e mentoria que a igreja precisa resgatar. Paulo não apenas o via como um colega de trabalho, mas como um filho na fé, o que implica um investimento pessoal e emocional profundo. Essa ligação paterna é reforçada na saudação inicial da carta: graça, misericórdia e paz de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. O acréscimo de misericórdia é notável nas cartas pastorais. A graça é o perdão. A paz é a reunião do que estava separado. A misericórdia é o reflexo da bondade de Deus que nos assiste em meio às nossas fraquezas. Paulo sabia que Timóteo estava lutando, e essa palavra era um abraço espiritual, lembrando da proteção e da orientação divinas. O afeto era a base para a autoridade. A exortação para admoestar os falsos mestres, para que não ensinem outra doutrina, não se fundamenta em um autoritarismo frio, mas sim na preocupação em manter a pureza do Evangelho. O objetivo de toda instrução é o amor, mas esse amor deve ser qualificado. Ele deve proceder de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera, 1 Timóteo 1.5. Ou seja, a ortodoxia, doutrina correta, e a ortopraxia, prática correta, devem caminhar juntas, sendo motivadas por um amor genuíno e não fingido. A liderança exigida em Éfeso era uma combinação paradoxal, ser forte para a luta e afetuosa no trato. A força era necessária porque Timóteo não queria ficar. A expressão no texto, não queria aquela árdua tarefa, 1 Timóteo 1.3, implícito, sugere que Paulo teve que rogar-lhe e insistir para que ele permanecesse. A tarefa era grande demais. Os desafios eram imensos. A força, aqui, significa permanecer firme diante do medo, da oposição e da própria timidez, assumindo a responsabilidade que Deus havia designado. Contudo, essa força é temperada pelo afeto, demonstrado pelo tratamento de Paulo a Timóteo e pelo próprio propósito da instrução. Paulo usa a misericórdia para encorajar. A força não reside na arrogância ou na imposição, mas no compromisso inabalável com a palavra. Os falsos mestres, em contraste, não tinham amor, por isso, sua liderança carecia da boa consciência e da fé sincera. Se a consciência está manchada, a fé é fingida e o coração se torna impuro. A verdadeira liderança, portanto, é aquela que se nutre da compaixão para com os liderados e da valentia para defender a verdade contra toda e qualquer oposição. Timóteo foi chamado a ser um exemplo de conduta, unindo a integridade pessoal à firmeza doutrinária. Os desafios da liderança espiritual em Éfeso são surpreendentemente atuais. O material nos apresenta a natureza da missão de Timóteo, que pode ser resumida em 5 ações verbais: ordenar, ensinar, exortar, repreender e admoestar. A responsabilidade de combater o bom combate não era apenas retórica, implicava uma batalha real contra a infidelidade. A principal preocupação do apóstolo era a ameaça das doutrinas falsas, que deturpavam a essência do Evangelho. Isso nos remete à nossa realidade, onde vivemos em uma cultura que prega o pluralismo e o politicamente correto. A verdade universal e objetiva da palavra de Deus é constantemente relativizada, dando lugar a verdades pessoais. As pessoas afirmam: eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Contudo, a Bíblia não permite essa subjetividade. A tarefa de Timóteo era, e a nossa é, de manter a palavra e a doutrina sã, saudável. Devemos lutar contra qualquer tentativa de diluir ou falsificar o Evangelho. O trabalho do líder espiritual não é agradar as pessoas, mas manter a comunidade comprometida com a verdade revelada em Jesus Cristo, mesmo que isso signifique enfrentar oposições. A responsabilidade de Timóteo era pesada, mas clara. Ele tinha que combater corajosamente a ameaça interna da igreja. Paulo já havia alertado em Atos que, após sua partida, lobos ferozes, Atos 20.29, se levantariam de dentro da própria igreja de Éfeso. A principal responsabilidade de Timóteo consistia em ordenar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, 1 Timóteo 1.3. Isso se desdobrava em 2 eixos de combate. Primeiro, combater doutrinas falsas. Timóteo precisava confrontar o que não era evangelho, o que não era sã doutrina. A igreja local deve ser o principal fator para deter a influência de práticas e ensinos contrários à palavra. Segundo, combater o envolvimento com religiões de mistérios e novidades estranhas.
O problema em Éfeso não era apenas a heresia flagrante, mas o fascínio por aquilo que era exótico e aparentemente profundo. Havia ênfase em mitos e genealogias intermináveis, 1 Timóteo 1.4, em discussões inúteis e em fábulas profanas e tolas, 1 Timóteo 4.7. Esses ensinamentos eram vazios, desprovidos de verdade e perigosos, servindo apenas à especulação, e não à edificação da fé. A tarefa do líder é manter o foco na essência, que é o Evangelho de Jesus Cristo. A responsabilidade de Timóteo era pesada, mas clara. Ele tinha que combater corajosamente a ameaça interna da igreja. Paulo já havia alertado em Atos que, após sua partida, lobos ferozes, Atos 20.29, se levantariam de dentro da própria igreja de Éfeso. A principal responsabilidade de Timóteo consistia em ordenar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, 1 Timóteo 1.3. Isso se desdobrava em dois eixos de combate. Primeiro, combater doutrinas falsas. Timóteo precisava confrontar o que não era evangelho, o que não era sã doutrina. A igreja local deve ser o principal fator para deter a influência de práticas e ensinos contrários à palavra. Segundo, combater o envolvimento com religiões de mistérios e novidades estranhas. O problema em Éfeso não era apenas a heresia flagrante, mas o fascínio por aquilo que era exótico e aparentemente profundo. Havia ênfase em mitos e genealogias intermináveis, 1 Timóteo 1.4, em discussões inúteis e em fábulas profanas e tolas, 1 Timóteo 4.7. Esses ensinamentos eram vazios, desprovidos de verdade e perigosos, servindo apenas à especulação, e não à edificação da fé. A tarefa do líder é manter o foco na essência, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Em todas as épocas, a igreja tem lidado com o surgimento de ensinos que se apresentam como profundos ou reveladores, mas que são, na verdade, falsificações do Evangelho. O desafio é que essas heresias não se manifestam abertamente como erro, mas sim como novidades. 1 Timóteo 6.20. O líder precisa ter um forte senso de escrutínio para não se deixar levar pelo modismo ou pela simples atração do que é novo. A defesa fundamental da igreja é o conhecimento da verdade. A única maneira de identificar o que é falso é conhecer a verdade. A Bíblia, nossa teologia, deve ser coerente com o que Deus revelou. Se não estivermos bem fundamentados na palavra, nos tornamos vulneráveis a qualquer ensino que distorça o propósito de Deus para a salvação e a vida cristã. Em Éfeso, os falsos mestres estavam fascinados pelo que o material chama de gnosticismo, um conhecimento secreto e especulativo. Eles se ocupavam com fábulas e genealogias sem fim, 1 Timóteo 1.4, além de promoverem um ascetismo rigoroso, proibindo coisas que Deus criou para serem desfrutadas com ações de graças. O combate aos falsos ensinos requer que o líder identifique, exponha e descarte tudo que não passa pelo crivo da verdade. Timóteo foi instruído a silenciar os falsos ensinadores e a não se desviar da verdade do Evangelho. Discernir o falso exige que o líder cristão saiba o que é a essência do Evangelho. 4 pontos nos ajudam nesse processo. Em primeiro lugar, o Evangelho é a palavra que é digna de aceitação, e não uma especulação filosófica. Em segundo lugar, o Evangelho é para todas as nações, não estando limitado a grupos restritos. Em terceiro lugar, a essência do Evangelho é o sacrifício de Cristo, pois Cristo veio salvar os pecadores, 1 Timóteo 1.15. Se o ensino não foca na obra redentora de Jesus, ele é falso. Em quarto lugar, a aplicação do Evangelho é pessoal, mas sua abrangência é universal. É para todos os homens em todos os lugares. Na igreja primitiva, era chocante que os falsos mestres pudessem ser membros da própria comunidade. Alguns deles, como Himeneu e Alexandre, eram ex-obreiros que haviam naufragado espiritualmente, 1 Timóteo 1.20. O discernimento é, portanto, uma responsabilidade contínua. Devemos ser capazes de identificar o retrato falado dos que buscam distorcer a fé e confrontá-los, mantendo nossa fé alicerçada na simplicidade e profundidade do Evangelho. Vamos aprofundar na essência do papel de Timóteo como juiz da doutrina em Éfeso. A tarefa do líder cristão, como demonstrado a Timóteo, era filtrar rigorosamente os ensinos que surgiam, um processo vital para garantir a pureza da fé. Isso exigia a aplicação de 2 grandes testes.
O primeiro é o teste do resultado e da praticidade. Um ensino não pode ser julgado apenas pela sua aparência, mas sim por aquilo que ele produz na vida da igreja. Se o que está sendo pregado leva especulações vazias e fábulas e genealogias sem fim, primeira epístola de Paulo a Timóteo 1.4, ele é estéril e deve ser rejeitado. O verdadeiro ministério, em contraste, se manifesta na obra de Deus, que é pela fé, primeira epístola de Paulo a Timóteo 1.4. Se o ensino não edifica a fé, não promove o amor e não sustenta a boa consciência, ele falhou no teste de resultado. O segundo teste é o da sã doutrina. A sã doutrina é o padrão saudável e correto que deve nortear toda a nossa crença. Ela estava firmemente estabelecida no glorioso Evangelho, primeira epístola de Paulo a Timóteo 1.11. O líder precisa conhecer profundamente essas normas bíblicas. Paulo, ao usar a palavra ordenar, primeira epístola de Paulo a Timóteo 1.3, demonstrou que Timóteo tinha autoridade apostólica para intervir de forma drástica, fazendo correções e defendendo a igreja. Portanto, o líder precisa conhecer as normas e tomar atitude, advertindo sobre as consequências do desvio da verdade imutável da palavra de Deus. Vamos expandir a discussão sobre a prioridade da adoração na liderança de Timóteo. O ministério de Timóteo em Éfeso exigia mais do que apenas defender a sã doutrina. Ele tinha a incumbência de restaurar a ordem e a pureza do culto público. A adoração é colocada como uma prioridade absoluta na vida da igreja. Quando Paulo instrui que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças antes de tudo, primeira epístola de Paulo a Timóteo 2.1, ele não está se referindo a uma sequência de tarefas, mas sim a uma prioridade de importância. Um líder que negligencia essa devoção primordial, comprometendo a pureza do culto, sofre o que podemos chamar de uma derrota ao Evangelho, pois a batalha espiritual deve sempre começar com a correta devoção a Deus. O culto é o momento por excelência onde a comunidade se reúne para celebrar. A verdadeira razão para a adoração não pode ser o hábito, o espetáculo ou a conveniência social. Deve ser, sim, uma sincera devoção a Cristo. O principal objetivo das orações é que a igreja possa obter uma vida tranquila e pacífica, primeira epístola de Paulo a Timóteo 2.2. Uma vida tranquila e em paz é a condição ideal para que a igreja exerça sua liberdade, cumpra suas responsabilidades e testemunhe eficazmente ao mundo. Timóteo era o homem responsável por assegurar que a igreja estivesse em ordem, primeira epístola de Paulo a Timóteo 2.8, no seu culto, estabelecendo assim uma base sólida para o florescimento espiritual de toda a comunidade. A questão fundamental não é o que fazemos em um momento de culto, mas quem somos em essência. Jesus deixou claro que Deus busca verdadeiros adoradores, João 4.23 a 24. O foco não está na adoração como um ato isolado, mas no adorador como um indivíduo comprometido com a verdade e consagrado ao Senhor. O problema em Éfeso, e na igreja contemporânea, é o surgimento do culto sensualista. Quando a adoração se divorcia da sã doutrina, surgem letras e ritmos anômalos. Quando o culto se foca no show, nos costumes extravagantes e irreverentes, o foco deixa de ser Deus e passa a ser o homem, resultando em pseudo-cristãos, nominais, profanos e até apóstatas. Isso é uma derrota ao Evangelho. Para prestarmos o verdadeiro culto em verdade, precisamos conhecer a Bíblia. O culto não deve ser determinado pelas demandas das pessoas. Quando uma igreja organiza seus cultos baseados no que as pessoas querem, ela perde o foco do cristianismo. O princípio fundamental é que o culto é para Deus, para glorificá-lo e não para atender às necessidades egocêntricas dos indivíduos. A verdadeira adoração fortalece a fé e incentiva a consagração ao Criador. A instrução de Paulo a Timóteo sobre a oração revela que esta é a atividade prioritária da adoração. Paulo ordena que as orações devem ser feitas antes de tudo, primeira epístola de Paulo a Timóteo 2.1, enfatizando sua suprema importância na vida da igreja. O uso de 4 termos distintos, súplicas, orações, intercessões e ações de graças, destaca a necessidade de uma vida de oração rica e diversificada. A súplica é o clamor pelas nossas necessidades mais urgentes. A oração é o termo mais abrangente, que envolve a intimidade de falar e ouvir o Criador sobre aspectos temporais e espirituais. A intercessão cumpre o nosso dever de amor ao próximo, rogando por outras pessoas, especialmente pelas autoridades, visando a paz social.
E as ações de graças são a atitude de reconhecimento e louvor a Deus por sua bondade constante. O alvo final de toda essa devoção é que a Igreja desfrute de uma vida tranquila e pacífica. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo 2.2. Esse estado de paz, tanto externa quanto interna, é bom e agradável diante de Deus e proporciona à comunidade a liberdade para cumprir sua missão de evangelizar. O líder cristão, portanto, deve transcender qualquer sentimento egoísta e estender sua misericórdia e cuidado a todos por meio dessa oração abrangente. O último ponto do nosso estudo se concentra na conduta do homem no culto, ou seja, a conduta apropriada de todos os cristãos. Paulo ensina que as orações devem ser feitas em todo lugar, indicando que a prática não se restringe a um único local ou edifício. O fundamental é a atitude interior. A oração deve ser feita levantando mãos, que não é uma regra obrigatória de gesto, mas um símbolo do corpo inteiro, o estilo de vida da pessoa, conforme a interpretação do material, em súplica a Deus. As orações devem ser feitas com mãos santas. O termo santas implica que a oração deve proceder de pessoas consagradas, com caráter íntegro e espírito puro. Não pode haver uma desconexão entre a santidade pessoal e o ato de orar. A mão que se ergue deve estar marcada pela pureza, o que implica fugir de todo pecado que possa ser questionado. Por fim, a oração deve ser feita sem ira e sem discussão. Isso significa que a oração não pode ser feita com um coração amargurado ou cheio de raiva. Se o discípulo está cheio de ira contra o próximo, sua oração não pode ser agradável a Deus. A oração exige sintonia com a vontade divina. Para o líder, perseverar em oração é parte de uma base sólida para a perseverança em todas as outras áreas da vida e do ministério. Chegamos ao final de um capítulo de extrema relevância para nossa jornada de fé e liderança. A história de Timóteo em Éfeso nos oferece um espelho para nossa própria realidade ministerial e pessoal. Vimos que a liderança, em sua essência, não é um cargo para os autossuficientes, mas um chamado para os disponíveis, como Timóteo, que, apesar de sua juventude e suas fraquezas, foi encorajado por Paulo a ser forte, afetuoso e firme na verdade. O primeiro grande ensinamento é o valor inestimável da mentoria espiritual. O laço de filho na fé, 1 Timóteo 1.2, que Paulo estabeleceu com Timóteo mostra que ninguém deve tentar liderar isoladamente. Precisamos de pais espirituais para nos instruir na sã doutrina e nos encorajar no combate ao bom combate. Em segundo lugar, a batalha contra os falsos ensinos é eterna. A Igreja sempre será atacada por novidades que se assemelham a um gnosticismo moderno ou a um ascetismo legalista. Nossa única defesa é o conhecimento profundo e coerente da palavra, submetendo todo o ensino ao crivo da sã doutrina e da fé sincera. O líder que não conhece a palavra não consegue discernir o erro. Por fim, fomos lembrados da prioridade absoluta do culto e da oração. A atividade que precede todas as outras é a adoração verdadeira. Deus não busca um culto sensualista, focado nas emoções e nas necessidades humanas. Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em verdade. E essa adoração deve ser marcada pela oração contínua, feita com mãos santas, sem ira e sem discussão. Uma vida de oração vigorosa é o alicerce para uma liderança que consegue obter vida tranquila e pacífica. 1 Timóteo 2.2, para a Igreja. Que a conclusão desta aula não seja apenas intelectual, mas prática. Que o Espírito Santo nos mova a reavaliar nossa própria vida de devoção, nossa firmeza na doutrina e nosso compromisso com o combate da fé, para a glória de Deus e a edificação do seu corpo. Oremos, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e nosso Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença com gratidão por esta preciosa palavra. Agradecemos-te pela clareza das instruções dadas a Timóteo, que ecoam em nossos corações hoje. Reconhecemos a magnitude do chamado à liderança e as nossas próprias fraquezas e inexperiências. Pedimos, Senhor, que nos deis a coragem e a força para abraçar a nossa incumbência, assim como Timóteo abraçou a dele em Éfeso. Que o teu Espírito nos revista de afeto e misericórdia para com aqueles que lideramos, mas também de firmeza inabalável para defender a sã doutrina. Capacita-nos a discernir os falsos ensinos, as fábulas e as especulações que ameaçam desviar a tua Igreja do caminho da verdade. Que a tua palavra seja o único crivo e o único padrão para a nossa fé e para a nossa prática. Acima de tudo, Senhor,
Restaura a adoração em nossos corações. Que não sejamos meros participantes de rituais, mas verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Que a oração seja prioridade absoluta em nossa vida pessoal e no culto de nossa comunidade. Ensina-nos a orar com mãos santas, com um coração puro, sem ira e sem discussão. Concede-nos uma vida tranquila e pacífica, para que possamos viver em toda a piedade e dignidade, glorificando teu nome. Entrega-nos a graça para lutar o bom combate da fé até o fim. Seja a nossa fortaleza e o nosso guia. Tudo isso te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.